Fala, trilheiros, tudo bem? O tema da aula de hoje é ação penal. Para facilitar a compreensão, destaco que a ação penal funciona como um elo entre a fase investigativa e o processo penal propriamente dito, no qual o acusado será julgado por um magistrado culpado ou inocente. Bom, conceituando a ação penal, tem-se que o doutrinador Renato Brasileiro de Lima entende que a ação penal é o direito que a parte acusadora tem de, mediante o devido processo penal, provocar o Estado a dizer o direito objetivo ao caso concreto. Difícil, né? A gente explica com mais detalhes para vocês. Bom, por parte acusadora, tem-se que, em regra, a ação penal será ajuizada pelo Ministério Público, mas existem hipóteses em que os particulares podem ajuizar uma ação penal também. Já por devido processo penal, entende-se o procedimento previsto em lei em que os princípios do contraditório e da ampla defesa se exercem com maior força, no qual existe um conflito entre o direito de punir do Estado e o direito de liberdade do acusado. Tal conflito será resolvido pelo próprio Estado, representado pela figura de um juiz de direito, a quem cabe dizer o direito ao caso concreto, ou seja, julgar o acusado como inocente ou culpado, dependendo das provas levantadas no processo. Bom, passado o conceito, tem-se que as ações penais precisam reunir determinados elementos mínimos para que o processo penal se inicie. Tais elementos recebem o nome de condições da ação. Existem dois grupos de condições da ação, as genéricas e as específicas. A gente vai começar a explicar para vocês as condições da ação genéricas. Bom, por que genéricas? Elas estão presentes em todas as ações penais e decorrem de previsão legal ou criação doutrinária. Então, não dá para encontrá-las sempre na lei, porque algumas são doutrinárias. Bom, a primeira delas é a legitimidade ad causam, ou seja, tanto a acusação quanto a defesa devem estar aptas a participarem do processo penal futuro. Como exemplo da legitimidade ad causam para a acusação, tem-se que o Ministério Público não tem legitimidade ativa para oferecer a ação penal quando esta couber aos particulares, que a gente vai ver mais para frente. Como exemplo da legitimidade ad causam para o acusado, tem-se que os menores de 18 anos não podem ser réus em processo penal, pois seus conflitos com a lei penal são regidos por disposições específicas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Já o interesse de agir, ele se divide em 3 focos de análise. O primeiro deles é a necessidade. Então, tem-se que a punição depende do processo e do devido processo penal, ou seja, apenas é possível punir um acusado criminalmente por meio do processo penal. Já a adequação, tem-se que a ação deve ser a correta para a defesa dos objetivos almejados pela parte. Eu ressalto que a adequação somente tem importância para diferenciar os recursos penais e as ações autônomas de impugnação, não influenciando o tema da aula de hoje. Por utilidade, que é o último pilar, entende-se que deve existir a possibilidade de punição do acusado e essa possibilidade fundamenta o tema da prescrição virtual, o que vocês viram em direito penal. Já a possibilidade jurídica do pedido preceitua que tanto o crime quanto a punição do acusado devem estar previstas em lei. E, por fim, temos a justa causa. Pela justa causa, entende-se que a ação penal deve reunir indícios mínimos de autoria e materialidade do crime. Bom, agora vamos para o próximo tema, que são as condições específicas da ação. Bom, tem-se que as condições da ação específicas, elas não estão presentes em todas as ações penais, mas somente naquelas em que houver expressa previsão legal. Assim, elas apresentam natureza jurídica de condição de procedibilidade, não sendo possível iniciar o processo penal sem que tal condição da ação seja preenchida. Como exemplo, tem-se o Instituto da Representação, o qual será estudado nas próximas aulas. Bom, mas uma pergunta que surge é: o que vai acontecer se durante o processo penal ou antes dele iniciar não se verificarem essas condições da ação que a gente falou até agora? Bom, vai depender do momento processual a consequência. Se isso acontecer no inquérito, ele deverá ser arquivado. Se acontecer no momento do recebimento da ação penal, o juiz deverá rejeitar essa ação penal com base no artigo 395, incisos 2 e 3 do Código de Processo Penal. Por fim, se o problema for verificado no curso do processo, haverá sua extinção sem julgamento de mérito, aplicando-se analogicamente o Código de Processo Civil. Bom, galera, é isso. Um abraço.